Prazer. Fica à vontade aí, irmão. Valeu, obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado à Live Universe, ao Alex aí por nos conectar e colocar a minha participação aqui nesse evento. É um prazer. Obrigado também aí a toda a organização do evento. Já está a apresentação na tela, ótimo. Então, pessoal, bom, meu nome é Leandro Stumpf, né? Eu sou diretor de Supply Chain da Vivo. E eu venho contar aqui para vocês um estudo de caso de sucesso, que foi a implantação da solução de blockchain dentro da Vivo, e como a gente vem usando muito ela e que foi fundamental aí para o sucesso dos nossos negócios, das nossas operações, principalmente durante a pandemia, ok? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, um overview para vocês sobre a Vivo, né? A Vivo, ela é uma empresa do Grupo Telefônica. O Grupo Telefônica está presente em 12 países, tem 369 milhões de acessos. A gente fala acesso porque um cliente pode ter mais de um acesso, mais de um tipo de conexão com a empresa. São mais de 100 mil colaboradores no mundo e uma receita aí de quase 40 bilhões de euros aí por ano, né? Bom, no Brasil a gente atua com a marca Vivo, está presente em quase 5 mil cidades. E aqui nós somos o líder de mercado e temos já 114 milhões de acessos, ok? A gente tem um portfólio convergente, né, fixo e móvel, tanto provendo soluções de internet, quanto de TV por assinatura e de telefonia, seja na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, ou via tecnologia celular. E também diversos serviços agregados, né, soluções, plataformas aí que a gente oferece e comercializa. E por fim, temos uma responsabilidade social bem relevante aí com a Fundação Telefônica, investindo muito em educação e com diversas ações de voluntariado aí há mais de 23 anos. Bom, uma outra coisa bacana, o propósito da empresa é muito marcante. A Vivo tem como propósito digitalizar para aproximar. Isso tem tudo a ver com blockchain, tudo a ver com tecnologia, né? E a gente busca sempre, cada vez mais, aproximar as pessoas, conectar elas para que as distâncias geográficas se encurtem, né? Então esse é um propósito forte e a gente trabalha a empresa inteira, a cultura da empresa em pró disso. Bom, aí falando um pouco da área de logística, da área de supply chain, onde foi inserido o projeto, a plataforma de blockchain, nós atuamos em 4 grandes segmentos. Existem os materiais de infraestrutura, que são os materiais de construção e manutenção da nossa rede de telecom. Existe um outro segmento que é o casa-cliente, que são os materiais, os modems de internet, os decoders de TV por assinatura e os miscelâneos, que a gente abastece a força de campo e eles levam esses materiais para instalar na casa dos clientes os serviços da Vivo. Inclusive é nesse segmento que a gente vai aprofundar aqui e contar o case. Mas também temos o segmento de smartphones e gadgets, que a gente comercializa, né, em todas as nossas mais de 1.700 lojas, através do e-commerce, né, então a gente provê isso para os nossos clientes. E, por fim, o segmento VivoTech, que são outras soluções de conectividade que a gente oferece no mercado, principalmente para o segmento corporativo, para clientes B2B. Bom, falando um pouco da cadeia logística do segmento casa-cliente, para vocês entenderem um pouco qual eram as nossas dificuldades, os problemas e onde entrou o blockchain aí para nos ajudar. Essa cadeia, ela é uma cadeia onde ela se caracteriza no inbound, né, no abastecimento dos materiais da indústria para os nossos centros de distribuição, de terem longos lead times de entrega. Nós temos que colocar as POs, né, os pedidos para os fabricantes, até com 12 meses de antecedência, para garantir o provisionamento de materiais globalmente e para que cheguem no momento correto aí que a gente precisa para o abastecimento. E, por um outro lado, no outbound dos nossos centros de distribuição para a força de campo, a gente tinha também uma dificuldade de visibilidade limitada. Nós temos milhares de técnicos de campo e aí tínhamos muita dificuldade de enxergar a visão online e real da quantidade de materiais em cada técnico para garantir que eles estejam bem abastecidos com os materiais corretos para fazer a instalação de forma eficiente. Então, assim, a cadeia ela tinha essas dificuldades, seja no inbound, seja no outbound, e ainda um entorno muito complexo, envolvendo dezenas de fabricantes, 14 centros de distribuição, mais de 160 postos avançados no Brasil inteiro para a gente distribuir os materiais,
os milhares de técnicos de campo, atualmente são mais ou menos 15 mil técnicos, então é um exército que a gente tem que abastecer e controlar e gerir esse estoque. E também uma logística reversa super relevante. A gente recondiciona ou recicla mais de 25 mil toneladas de materiais por ano. Só para vocês terem uma ideia, uma ordem de grandeza, 25 mil toneladas equivale a mais ou menos 16 mil Jeep Compass. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de material que a gente processa na logística reversa. E olhando essa cadeia, né, o que a gente via que a gente precisava explorar melhor para trazer mais eficiência para a empresa e nível de serviço para os nossos clientes? Otimizar os níveis de estoque, porque o que acontece? Como a gente tinha longos prazos de entrega, a gente se superestocava. Estoque de segurança tinha que ser alto, porque qualquer falha nessa cadeia, imagina, você coloca um pedido com 12 meses de antecedência e acompanhado do fabricante, o provisionamento de componentes, todo o processo fabril, e durante um ano, você, por precaução, você se superestoca, gera uma quantidade maior nos elos da cadeia para administrar oscilações de demanda, né, ou de falhas no processo fabril. Oscilação de demanda é super complexo. Imagina você acertar o quanto você vai consumir de material com um ano de antecedência. É muito complicado. Minimização, daí, obviamente, dos riscos de ruptura de estoque. Melhorar o aging, o giro de estoque dos materiais em campo. O uso correto dos SKUs, das unidades de estoque, em cada instalação. Então, a gente tem materiais, um modem de internet, por exemplo, a gente tem modems com diferentes features. Para uma banda larga solo, para uma internet simples, é um modem mais simples, com poucas conectividades. Para uma internet com 4 pontos de IPTV, de TV por assinatura, esse modem ele é um modem com mais conexões que custa mais caro. E a gente tem que gerir que os técnicos, imagina, aquele exército em campo, eles instalem o equipamento correto. A diferença de preço do modem pode chegar a R$80. Então, instalar um modem errado custa muito dinheiro para a empresa. Também minimização de desvios por roubo e fraude. Os modems, os decoders, eles são propriedade da Vivo, são ativos que a gente, inclusive, recondiciona e reutiliza. Muitas vezes a gente encontra unidades sendo comercializadas em plataformas como o Mercado Livre, OLX, e a gente, para recuperar isso, também tinha muita dificuldade de traçabilidade. Como esse modem foi parar em mãos erradas, aí, sendo comercializado indevidamente. E, por fim, a eficiência na logística reversa. Né? A gente tendo uma melhor visibilidade dos nossos materiais instalados em campo ou retirados da planta, a gente, o quanto mais recuperar, além das obrigações sociais e ambientais, né, da gente recolher e prover a reciclagem correta, tem oportunidade de recondicionamento para uma nova utilização, o que traz muito saving para a empresa na compra de novos materiais. E hoje, atualmente, a Vivo, mais ou menos 30% do que a gente instala é de produto recondicionado. Então, imagina, na compra de novos materiais, a gente hoje consegue economizar 30% reaproveitando esses materiais. Então, além de ser uma iniciativa importante no ESG, nas questões ambientais, também é uma iniciativa importante em termos de eficiência para a Vivo. Bom, desculpe, mais um detalhe importante, né? Que isso aqui todo mundo sabe. Além de todo esse contexto da cadeia, vivenciamos, desde 2020, uma escassez global de componentes eletrônicos. Nem vou colocar aqui os motivos, que todos nós sabemos o quanto foi difícil, e que para a Vivo ainda foi mais complexo pela aceleração da demanda. Porque ao mesmo tempo que nós tivemos restrições de supply, a demanda por internet, todos nós sabemos aqui, com o home office, né, subiu muito, exponencialmente. Então, nós tínhamos que contornar a restrição de supply e acelerar o abastecimento. Essa foi a nossa diversão aí nos últimos 3 anos. Bom, e aí, falando do projeto agora para resolver todo esse contexto, não foi só a plataforma de blockchain que atuou e resolveu isso. Não adianta só tecnologia sem ter por trás processos bem estruturados, bem mapeados e adequados para que flua bem toda essa operação. Então, uma das primeiras frentes foi reorganizar os nossos processos internos. Na sequência, óbvio, implantar a plataforma de blockchain para ter toda a rastreabilidade de toda essa cadeia logística. E, além disso, a gente teve que desenvolver um portal de materiais
para conectar com o blockchain nos postos avançados. Aqueles 160 postos avançados de estoque no Brasil inteiro, para a informação chegar no blockchain, a gente teve que desenvolver um portal para poder controlar melhor esses materiais em campo e garantir que a informação fosse carregada dentro do blockchain. E além dos postos avançados, um aplicativo móvel para os técnicos de campo também poderem fazer os registros de suas atividades e essas informações serem registradas na plataforma. E, por fim, o Data Analytics, porque, óbvio, a gente tem hoje uma quantidade enorme de registros e dados de toda essa nossa operação. Nós movimentamos um valor muito relevante aí por ano em materiais nessa cadeia logística. E aí o Analytics é fundamental para identificar os outliers e buscar as eficiências. Bom, então sobre os processos estruturais, muito rápido, não vou entrar em detalhe aqui, mas estruturamos todo o processo de S&OP da empresa, reorganizando o planejamento da demanda, abastecimento, níveis operacionais e executivos. Estabelecemos SOWs, Statement of Works, e um processo de CPFR, né, que é um planejamento colaborativo com os fabricantes. Então, a S&OP internamente organizar a demanda e com a indústria organizar toda a colaboração para garantir um rolling forecast, né, níveis de inventário, horizonte congelado, horizonte replanejável de fornecimento de materiais com os fabricantes. Na parte do outbound, tem um planning tool importante também aí, uma ferramenta automática, vendo o histórico de consumo, o forecast, a previsão de demanda, recalcular os níveis de suprimento de forma automatizada. Como eu comentei com vocês, são milhares de técnicos em campo, não tem como fazer isso manualmente, tem que ser de forma automatizada. E, por fim, uma estrutura, um processo de logística reversa robusto para garantir a recuperação e a reutilização de forma eficiente de todos os materiais. E aí, falando agora, na sequência de toda essa reestruturação de processos, falando da nossa plataforma de blockchain. Bom, em primeiro lugar, por que escolhemos o blockchain para fazer o controle end-to-end de toda essa nossa cadeia? Porque a gente entende que são dados digitais que a gente pode confiar, que têm características muito importantes, que agregam muito valor a todo esse processo, que é a colaboração, a velocidade e a transparência, a veracidade das informações. E aí, para contextualizar um pouquinho melhor, eu peço aí para a turma técnica, se puderem rodar o vídeo. Aqui é um vídeo de 2 minutos, pessoal, só para vocês terem um pouco melhor a ideia da solução que a gente implementou na Vivo, ok? Por favor, pode botar o áudio. Las nuevas tecnologías digitales están revolucionando la manera en que las personas y los negocios se relacionan. Pero pocas de estas nuevas tecnologías tienen el inmenso potencial de transformación que tiene blockchain. Blockchain es un sistema que permite gestionar transacciones de cualquier tipo de la forma más segura y transparente posible. Todos los elementos que participan en esa transacción, desde el inicio al final de la cadena, generan datos que quedan registrados de manera permanente e inalterable en el sistema. Todos los participantes reciben los datos y deben aprobarlos necesariamente para que estos pasen a registrarse, garantizando la veracidad de todo el proceso y generando una capa de confianza que permite eliminar intermediarios y automatizar transacciones. Estas capacidades de blockchain hacen que tenga un inmenso potencial de transformación, especialmente en las cadenas de suministro, donde los procesos son cada vez más complejos y globales. Con el proyecto Wiki de Supply Chain, estamos habilitando la trazabilidad de toda la cadena de fabricación y distribución de los routers y decodificadores de Telefónica. El proyecto se ha lanzado ya en Brasil, lo que nos está permitiendo controlar cada eslabón de la cadena en tiempo real, reducir a menos de la mitad los tiempos de aprovisionamiento, así como optimizar los niveles de inventario con control personalizado de lo que entregamos a nuestros clientes. A través de la metodología Agile, se ha conseguido poner en producción una primera versión en 4 meses, acelerando la entrega de valor al negocio y a nuestros clientes. Wiki es ya una referencia mundial en plataformas de blockchain para supply chain. Gracias a blockchain, somos más rápidos, más competitivos y más relevantes para que nuestros clientes sigan siendo lo primero. Obrigado, pessoal. Pode voltar aí para a apresentação. Ótimo. Bom, então, Wiki é o nome interno, tá, do projeto, e a nossa plataforma, até eu esqueci de comentar, né, o Carlos,
estava aqui antes apresentando, a nossa plataforma é com a IBM, né, que a gente desenvolveu essa solução. E ali comentou que já foi lançado, mas já foi lançado há bastante tempo, já tem há mais de 3 anos, já é uma plataforma consolidada na empresa, né? E realmente o Brasil foi o pioneiro, a gente já vem trabalhando com ela agora para implementar em outros países com as nossas operações. Bom, e aí o que a gente consegue atacar de pain points aí da cadeia que o blockchain resolve completamente, né? Então, problemas de rastreabilidade, é imutável, é auditável. Temas de segurança, ela tem autenticação nativa. A escalabilidade, ela é descentralizada, então para conectar tanto vários fabricantes, quanto milhares de técnicos em campo, sem distribuição, conectar e ter rastreabilidade, tudo isso é muito simples. E a automação, né, a gente consegue trabalhar aí com a IoT e com a Advanced Analytics também para fazer toda a gestão da cadeia. Bom, como é que está a arquitetura de conexão? Só para vocês entenderem etapa por etapa, né? Os fabricantes estão conectados, geram todas as informações do processo fabril, produto a produto, os nossos centros de distribuição, os mais de 160 postos avançados, os 15 mil técnicos de campo, os dados do cliente que a gente instalou, a plataforma da engenharia que autentica a instalação do material, né? Então, por exemplo, se um técnico quer dizer que instalou, mas na prática não instalou e desviou o modem para uso aí num pequeno provedor de internet. Se não tiver autenticação na rede, a gente vai poder identificar e ir atrás e recuperar. E por fim, a rastreabilidade da logística reversa. E todos esses dados a gente gerencia e administra através do Big Data interno que a gente tem. Também contar um pouco para vocês aqui do portal de materiais, que também foi fundamental para a gente ter essa gestão dos postos avançados. Né? Então, é uma ferramenta em SAP Fiori que a gente faz a gestão do estoque nesses postos avançados, a gente faz o agendamento para o envio de materiais aos técnicos de campo, a lógica do abastecimento, né? Então a gente enxerga e combina com os técnicos, cada um tem o seu dia da semana para ir retirar os materiais, o horário. Né? Também a logística reversa, quando o técnico, por exemplo, atende um trouble ticket, tem que trocar o modem por reparo, ele traz de volta o equipamento, a gente recebe nos postos avançados também, e com esse controle em campo a gente conseguiu melhorar, que é um detalhe interessante como era antes, né? Antes, os técnicos traziam as ordens de serviços que eles tinham executado, quais foram os materiais que eles utilizavam, e esses postos avançados faziam a baixa manual dos materiais utilizados. Hoje isso é tudo online, automático, né? Então, de 65% a gente subiu para 98% as baixas automáticas do consumo de materiais, o que nos dá muita mais agilidade nos cálculos de nível de estoque e de abastecimento. Muito bem, e sobre o aplicativo de controle dos técnicos? É no smartphone, é super simples, user-friendly, os técnicos recebem os materiais, o portal de materiais ele faz uma pré-assignação, né? Então, define que vai mandar 5 modems para aquele técnico, mais X metros de cabo, mais tantos decoders, isso fica como em trânsito, pré-assignado para o técnico. Aí o técnico, através do seu aplicativo, ele lê os materiais e confirma o recebimento. Aí baixa da pré-assignação, e aí entra na conta corrente do técnico este saldo. Né? Isso dá garantia para não ter desvios de inventário. Enquanto o técnico não confirma, o saldo ainda é responsabilidade do posto avançado. Né? E o posto tem que certificar, quando entrega os materiais, que o técnico faz a leitura e dá entrada na sua conta corrente. Né, para a gente evitar desvios de materiais. Outro detalhe muito importante é que o aplicativo permite transferência de estoque entre técnicos. Isso é fundamental para a flexibilidade em campo. Um técnico, às vezes, ele está fazendo uma instalação, o técnico pede o cliente pede um ponto adicional de TV por assinatura. O técnico não tem um decoder ali. Ele não vai voltar no posto avançado. Ele se comunica com os técnicos próximos, pergunta quem tem o material no seu carro, ele vai ali, busca, e o técnico faz a transferência de um para o outro, e a mesma lógica do posto avançado. O material fica em trânsito, ainda vinculado ao primeiro técnico, e o outro confirma e baixa o saldo de trânsito e entra na conta corrente desse técnico. Isso provê uma gestão individual, conta corrente de cada técnico. Cada técnico tem o seu estoque e ele é responsável por garantir a acuracidade física e sistêmica destes materiais.
E aí, obviamente, né, conseguimos ter um controle de todo o estoque em campo, em trânsito, instalado, materiais retirados e bloqueados. A gente tinha muitos casos de técnico que tiravam o material de um cliente e, ao invés de garantir a logística reversa, da gente fazer a triagem, fazer um update de firmware, fazer a higienização do material para uma nova instalação, acontecia de muitos técnicos já aproveitar e já instalar num outro cliente. Isso a gente, por questões de controle de qualidade, não podia ser feito. Na prática acontecia muito. Hoje não tem como, porque o modem é bloqueado e ele tem que retornar para a base. Né? Então isso também garantiu nesse ponto de controle aí de qualidade. Aqui é mais só um exemplo da navegação no aplicativo, de como o técnico faz toda a pré-assignação, transferência, instalação, retirada e a devolução de materiais. Tudo isso é carregado no blockchain. E aqui está um exemplo da nossa tela, onde a gente tem todas as informações. Então você pega um modem, mas a gente tem visibilidade também dos miscelâneos, então cabos. Aí, mas cabo não tem serial, né? Como é que a gente controla? Pelo consumo em metros, atuando nos outliers, né? Quando a gente pega e olha quais são os técnicos que mais consomem metragem do cabo coaxial, a gente vê esses outliers e entende por que, né, que ele está consumindo tanto, avalia se os endereços, os serviços que ele executou realmente eram em locais que demandavam maior consumo. A gente consegue buscar eficiência até nos miscelâneos, não somente nos modems e nos decoders. Então você enxerga a rastreabilidade de fabricação, nós enxergamos também a movimentação, o extrato de movimentação desse material ao longo de toda a sua vida, desde a fabricação, do centro de distribuição, posto avançado, por quantos técnicos passou, né? Então aqui tem um exemplo, quando um material é transferido de um técnico para o outro, em que cliente ele foi instalado, a logística reversa, o recondicionamento, uma nova instalação, se tem reincidência de reparo, por exemplo, mais de 3 reincidências, a gente recicla, a gente já não segue enviando a campo esse material, até porque o custo de trouble ticket é alto também, então a gente tem que evitar isso. Então a gente faz todo esse controle e está tudo registrado a vida inteira desses equipamentos dentro da nossa plataforma. E aí, como a gente se diverte com isso? No Data Analytics, né? Aqui está a grande diversão de ter essa plataforma rodando, onde a gente ali enxerga milhares de dados, e aqui é onde a gente está aprofundando ainda muito o Analytics para ser eficiente na atuação dos outliers, né? Então, é cada vez mais buscar otimização dos níveis de estoque em toda a cadeia, né, já que tem confiabilidade de informação, desde o processo fabril até do que está em campo, a gente não precisa ter estoque de segurança. Ruptura de estoque foi praticamente zerado, em função de a gente ter toda essa visibilidade. Aí, obviamente, otimizamos custo com fretes emergenciais. Antes, quando a gente não tinha toda essa visibilidade, qualquer oscilação de demanda, de consumo, problemas no supply, no abastecimento da indústria ou do centro de distribuição, a gente tinha que gastar com fretes emergenciais, carro dedicado, próximo voo, né? Isso era um custo relevante que a gente praticamente zerou também. Melhoramos o aging dos materiais do giro de estoque. Logo quando a gente começou a plataforma, a gente identificava modems que estava 3 meses na mão do técnico e nunca era instalado. E realmente ficava no fundo do porta-malas do carro. O técnico sempre estava pegando os mais recentes e a gente começou a apontar e dizer, cara, você tem que instalar o mais antigo aí para garantir o giro e evitar a obsolescência aí dos materiais. Como eu comentei, o uso correto dos SKUs. Aqui tem 2 pontos que a gente atua, porque muitas vezes a gente identificou, quando o técnico instala um modem mais caro num serviço mais simples, que ele deveria ter instalado um modem de custo menor, muitas vezes é porque ele não tinha o modem menor, ou de menor valor agregado. Então, assim, tem 2 trabalhos aí. Primeiro é garantir o abastecimento assertivo do portfólio com o técnico, e segundo, a orientação do técnico, porque também tinham muitos casos de técnico, mesmo com o produto correto, instalar o produto incorreto, que era problema de orientação. E só para vocês terem uma ideia, 30% das instalações ocorria erro de não instalar o equipamento correto. 30%. Isso foi uma eficiência gigantesca, a gente ter essa gestão e essa atuação com os técnicos. Obviamente também minimizamos os casos de desvio por roubo e fraude,
né, por ter toda essa rastreabilidade. Inclusive já identificamos quadrilhas que estavam desviando os materiais e conseguimos recuperar e tratar isso com a área de segurança. E, obviamente, a eficiência na logística reversa também, tendo toda essa visibilidade, recuperamos muito mais equipamentos, conseguimos acelerar todo o refurbishment e economizar muito na compra de novos materiais. E um último ponto curioso foi a recuperação de materiais de técnicos desligados. Como a gente tem milhares de técnicos em campo e, infelizmente, tem um turnover alto, acontecia antes muito desses técnicos saírem e não devolverem os materiais que estavam com eles. E com o blockchain a gente começou a recuperar tudo isso e nos assustou que foi um número alto que a gente conseguiu trazer a mais aí para a empresa nesse sentido também. E aí, por fim, pessoal, para finalizar, o que a gente destaca, né? Assim, enfrentamos toda a pandemia, toda a escassez global aí de componentes e toda a aceleração relevante da demanda comercial por cada vez mais internet, principalmente pós a pandemia, e garantimos 100% do abastecimento do supply da Vivo no Brasil. Não tivemos em nenhum momento até hoje qualquer ruptura de estoque. A gente garantiu a continuidade dos nossos serviços e o crescimento deles, principalmente. E isso nos orgulha muito, porque a plataforma foi fundamental. E isso não é só uma questão de negócio da empresa, mas foi uma questão de serviço essencial para a sociedade, de garantir internet e conectividade para tudo que é segmento de atuação do mercado. Então, foi um resultado muito importante para a empresa, não só na garantia de supply, mas na otimização dos envios a campo, dos níveis de inventário, na aplicação online dos equipamentos, na aceleração da logística reversa. E o payback do projeto, pessoal, foi em menos de 1 ano, ele se pagou, e hoje a gente vem trabalhando para expandir ele dentro da empresa, né, com mais fabricantes, com mais segmentos, né, porque aqui eu trouxe o estudo de caso, o exemplo, o case de sucesso, com o segmento casa-cliente, mas como eu comentei antes, a gente já está expandindo para outros segmentos, também buscando a automação do Data Analytics para interação com os próprios técnicos de forma automatizada, porque senão tem um custo alto de back-office para gerir a eficiência toda que eu comentei para vocês, e, obviamente, implantar também em outros países essa mesma solução em outras operações do Grupo Telefônica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aí estão os meus contatos. Obrigado a todos aí.